Fala, Futuro Dev, muito bem-vindos a mais uma aula. É um prazer enorme tê-lo aqui e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o NuSafety, que é uma das partes mais importantes no processo de criação de variáveis dentro do Dart. E o que é o NuSafety? O NuSafety ele é uma parte do Dart que foi lançada aí em 2021 pela Google, certo? Que modificou a forma com que a gente cria variáveis dentro do Dart. Como assim? Anteriormente, a gente poderia pegar ali as variáveis, declarar, dar um nome para ela, dar o tipo, tudo certinho, e não atribuir nenhum valor. E não dava nenhum erro. Então, quando você fosse executar seu código e você precisasse que aquela variável que você criou lá em cima tivesse um valor, ela poderia não ter um valor e acabar complicando todo o seu algoritmo, certo? E isso acabava complicando em diversas situações, acabava atrapalhando a gente, atrapalhando a segurança dos nossos códigos. Então, o NuSafety ele surge justamente para dar essa segurança para a gente, para que quando a gente cria as variáveis, a gente defina se ela pode não ter um valor, ela pode ser nula, ou ela não pode ser nula. Porque aí você assegura que ela sempre vai ter um valor ali bem definido. E agora a gente vai ver um pouquinho como que isso funciona na prática, para a gente saber como que a gente vai aplicar ali no nosso dia a dia, beleza? Vamos lá para o Dartpad? Já que no Dartpad, né, a gente vai criar uma variável qualquer. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma variável do tipo double, né, do tipo real, e aí eu vou botar preço da camisa, para a gente se adequar aí lá ao nosso desafio final. Então, preço da camisa, ponto e vírgula. Ok, até aí tudo beleza, né? A gente criou aqui uma variável, tudo certinho, papapá. Daí, se você colocasse aqui um print preço da camisa, ele vai ter que nos retornar um erro, que é justamente isso daqui. Então ele fala assim, ó, na linha 5, um valor não anulável, preço da camisa, tem que ter um valor. Então, quando você cria uma variável, no safety ele nos obriga a atribuir um valor para ela. Então, nesse caso aqui, se você for utilizar ela sem ela ter um valor, ele vai começar a dar erro e não vai te permitir utilizar isso daqui. Daí, para a gente utilizar, a gente teria que atribuir aqui o valor igual a zero, por exemplo, ou qualquer outro valor. Então, a partir do momento que você atribuiu, ele libera para você utilizar o preço da camisa. Então, quando você rodasse aqui, ele ia escrever o valor de zero aqui no nosso programa e não daria nenhum erro, certo? Mas, e William, e se eu precisasse que essa variável ela não começasse com nenhum valor, como é que eu faria? Aí que entra no safety. Ao invés de você colocar aqui igual a zero, você vem aqui depois do tipo da variável e coloca uma interrogação. Então, a partir do momento em que você coloca essa interrogação depois do tipo da variável, você possibilita que ela tenha um valor nulo. Como assim? Ah, eu comecei aqui, dou interrogação preço da camisa, não atribui nada. Então, ela está nulo, né? Ela não tem nenhum valor. Então, quando eu rodar aqui o print, ele vai mostrar que o preço da camisa é um valor nulo para a gente. Então, essa é o contexto que a gente vai utilizar o NuSafety. Ou seja, se não tem interrogação, obrigatoriamente a nossa variável tem que ter um valor. Se ela não tiver um valor, ela vai começar a dar erro. Caso ela tenha interrogação, a gente pode trabalhar com ela sem o valor. E aí, quando a gente chamar, ela vai estar nula. Então, são essas diferenças aí do NuSafety. E um ponto muito importante é que vocês têm que tomar muito cuidado quando for utilizar essa interrogaçãozinha. Porque se você utilizar errado, pode cagar demais o seu código, certo? Por exemplo, aqui. Se eu preciso somar o preço da camisa com 10 e ele pode ser um valor nulo, quando eu botar aqui para somar com 10, ele vai dar um erro quando eu executar. Ele vai dar até um erro aqui na ideia, porque eu estou somando um valor que não é nulo com um valor que pode ser nulo. Então, como é que eu garanto que esse valor que eu tenho dentro da variável não é nulo? Porque como é que eu vou somar uma coisa que não existe com uma coisa que existe, entendeu? Então, a gente tem que tomar total cuidado com isso. E nesse caso, a gente poderia colocar assim, uma exclamaçãozinha aqui. E aí ele assegura que esse valor não é nulo, certo? Então, eu tô falando assim, ó, tu pode somar o preço da camisa com 10 que ele não é nulo. Mas nesse caso aqui, a gente não atribuiu nenhum valor ainda. Então, quando a gente executar, ele vai continuar dando erro. Porque a gente está falando que ele não é nulo, só que ele é nulo. Então, para ele parar de dar erro, a gente teria que pegar aqui o preço da camisa e atribuir, por exemplo, 20. Então agora a gente pode usar essa interrogação. Tanto que aqui a ideia falou assim, ah, tu não precisa usar porque a gente já sabe que não tem, porque a gente já atribuiu 20 aqui, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essa interrogação. Nesse caso aqui, ele vai funcionar direitinho, então ele vai printar 30, né, que é 20 com 10. Só que aí no outro caso, se a gente não tivesse atribuído nenhum valor, ele justamente daria um erro. E a gente pode contornar essas coisas com essa situação. Mas se você for utilizar essa interrogação,
Meu amigo, tome cuidado, porque senão você pode fazer uma cagadinha no seu código. Beleza, William. Eu já sei utilizar aqui no safety, eu sei que a interrogação ela serve para poder permitir que as variáveis possam ter valores nulos. Eu sei que a exclamação serve para assegurar que o valor daquela variável não é nulo. Então, tipo, por mais que ela possa ser nulo, nessa situação que eu estou chamando ali, ela não é nulo. Mas, e caso eu precise de uma variável que ela não pode ser nula, mas ela não pode começar com um valor? Como assim? Vamos lá, pensa o seguinte. Você tem um preço da camisa, certo? O preço da camisa, ele não pode ser nulo. Mas ele não tem como começar com o valor, porque você vai ter que atribuir um pouco mais à frente. Então, ao invés da gente permitir que ele seja nulo, a gente assegura que ele não vai ser nulo, só que a gente utiliza uma técnicazinha que o no safety traz pra gente. Então você vai colocar aqui, ó, late double, aí você não precisa da interrogação, preço da camisa. E o que que esse late significa? Ele significa que depois, né, a tradução do late no inglês é assim, depois, a gente vai atribuir o valor double ao preço da camisa. Então, a gente não precisa dessa interrogaçãozinha aqui, dessa exclamaçãozinha aqui, mas obrigatoriamente depois a gente vai ter que atribuir o preço da camisa. Igual, por exemplo, a 20. Então aqui ele já para de dar erro pra gente, porque eu falei assim, ó, depois que a gente executar algumas coisas, a gente vai definir o preço da camisa e só então que a gente vai usar o preço da camisa. Então, beleza, ele pega e segue. O que que isso diferencia da interrogação? Porque nesse caso aqui, essa variável obrigatoriamente ela tem que ter um valor, mas não necessariamente ele precisa começar agora. Enquanto quando você utilizar aqui com a interrogação, quando você utilizar sim, ela pode não ter o valor em algum momento. Então, tipo, ela pode executar o programa todinho e pode não receber um valor. Então, são essas duas coisas que diferenciam. Então, é muito importante frisar isso. Certo, Dev? Obrigado por ter chegado até o final. Espero que o conceito dessa aula tenha ficado muito bem claro para você. E caso não tenha ficado, não hesite em chamar nosso time que a gente está disposto totalmente para lhe ajudar, beleza? E é isso, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.